Boa tarde todo mundo. Nessa tarde meio frio aqui em Brasília, viu? Tá meio frio, tá um ventozinho gelado. Começou a época em que Brasília fica frio, seco, mas frio, principalmente manhã e noite, mas aqui embaixo já tá meio gelado assim, tá um vento frio mesmo. E aí é o tempo que a gente anda mais agasalhado aqui. Além de frio, aqui é seco, né? Então, respiração, quem tem problema com bronquite, com asma, começa uma época muito difícil, de muito cuidado aqui também. E beber muita água, muita coisa. E frio, eu que sou nordestina, como eu disse, eu sou calanga do Nordeste, né? E todo friozinho pra mim é muito. Todo frio pra mim é muito, viu? Boa tarde, meus amores, Cacau, Joey, um beijão no coração de vocês, saudade. Olha, vamos falar de Franca. Franca não, olha que eu tô com saudade de Franca já. Barbacena. Barbacena foi maravilhoso. Foi um congresso muito intimista, foi muito bacana. Eu fui falar sobre o grão da mostarda, né? Que é justamente a parábola do grão da mostarda, que está em Mateus, está em Marcos. E foi muito bom compreender aquela parábola de uma outra forma, né? Foi muito bom compreender que eu não posso entender só que ali diz respeito apenas à quantidade de fé que eu tenho que ter, mas acima de tudo ao respeito ao processo evolutivo de um grão de mostarda se transformar em uma grande árvore. Apesar dela ser uma semente bem pequenininha, ela pode crescer até 4 metros. Então, falar sobre o grão de mostarda, sobre aquela parábola, vendo de uma forma, sobre outro ângulo, né? É maravilhoso. Então foi muito bom. Barbacena é uma cidadezinha muito bonitinha, pequena, mas muito bonita. Foi feito no castelo, um castelo bem bonito, né? Um castelo lindíssimo. Foi encantador o lugar. E no domingo eu fui fazer uma visita antes de ir embora ao Museu da Loucura, né? Aquela história que ocorreu em Barbacena há alguns anos, né? Pelo menos 100 começou isso. E que é uma história bastante triste, né? De como as pessoas lidavam com pessoas que eram consideradas diferentes, como as pessoas lidavam muitas vezes com as mediunidades não trabalhadas. Lá dentro daquele hospital, daquela colônia na época, tinha muitos médios que foram internados como se fosse um processo de loucura, apenas porque as pessoas não compreendiam bem. Se não compreendem bem hoje, quem diria compreender bem naquela época, né? E claro que nada é coincidência, ontem, 18 de maio, é o dia que se lembra a luta antimanicomial, né? Contra esse tipo de instituição, um manicômio, né? Que hoje não existe mais e continua-se ainda essa luta. Então eu estava lá bem nesse dia e assim que a gente vai passando pelas paredes, a gente percebe, né? A gente percebe todo o sofrimento que teve ali dentro. E eu me interessei muito por esse tema. Eu vou estudar mais esse tema, eu vou ler mais, para quem sabe a gente fazer uma live sobre isso, porque é importante. Até hoje nós temos pessoas que não são reconhecidas dentro da sua espiritualidade, dentro da sua mediunidade, e muitas vezes se são confundidas, né, com problemas psiquiátricos, e muitas vezes tem problemas psiquiátricos sim, trazidos também pela própria mediunidade, quando ela não é trabalhada, trazida pelas consequências do que enfrenta com as pessoas. Não é fácil, é uma faculdade muito difícil, onde você enfrenta o preconceito, as mentiras, a perseguição, onde você enfrenta, né, diversos tipos de situação. Então eu fiquei muito interessada pelo assunto, inclusive eu vou estudar mais. Eu já tenho um livro, eu já li, que é o Holocausto Brasileiro, é sobre essa colônia de Barbacena, né? E agora lá eu conheci, né? Eu conheci também
Nos Porões da Loucura. Eu vou comprar esse livro e ler também, e quem sabe, né? E quem sabe a gente possa fazer uma live falando um pouco mais sobre isso. Foram mais de 60 mil pessoas mortas, né? Mais de 60 mil pessoas mortas e trancafiadas lá entre homens, mulheres, crianças, né? E para mim foi muito forte, principalmente entrar no lugar. Eu confesso para vocês aqui, né? Estamos entre amigos. Eu confesso para vocês que foi um dos piores lugares que eu visitei. E confesso também que eu tinha muita vontade de visitar para conhecer a história, mas é de uma energia muito ruim. O tempo que a gente foi entrando, né? Que a gente foi entrando lá no lugar, muitos espíritos rastejando, alguns espíritos ainda presos, alguns tentando beber água, outros gritando. Então, para mim, foi muito difícil. Eu saí de lá com muita dor de cabeça, com muita vontade de vomitar. Foi muito difícil. Tanto é que eu não fiquei muito tempo lá. Eu não suportei. Eu me lembro que eu vi a foto do menino que estava na parede, que eles expõem fotos reais, né? E tinha uma foto do menino na parede. E quando eu olhei para o lado, esse mesmo menininho, esse mesmo rapazinho estava lá, né, pedindo socorro, pedindo ajuda, de uma forma assim de grande sofrimento. Então, para mim, foi uma experiência muito ruim. Foi muito ruim, porque eu esperava que eu tivesse mais força para entrar naquele lugar. Eu achava que eu teria mais, que eu seria menos influenciada ou menos, né, ou menos atingida, e não foi assim, não foi assim. Então, depois do que eu vi lá dentro, eu resolvi que eu vou estudar mais para não falar nenhuma besteira, estudar os dados, ver como aconteciam, para depois fazer uma live com vocês sobre isso também. Porque é importante que a história não esqueça, que a humanidade não esqueça esse tipo de coisa que aconteceu, né? Para quê? Para que a gente não repita de novo. É claro que com a evolução do conhecimento, com a evolução dos direitos humanos, muitos disso não acontece mais, mas é preciso. Quando você vai em alguns lugares fora do país, que houve o Holocausto, lá tem verdadeiros museus demonstrando o que aconteciam de verdade. Isso é para quê? Para chocar as pessoas? Não. Isso é para que as pessoas possam entender o que aconteciam, para que a gente não volte a esse tempo passado. Então eu quero fazer uma live, quero me preparar e fazer uma live sobre isso, com os livros. Tem um documentário no Netflix também com os sobreviventes, e é muito triste, foi muito triste. E uma coisa que eu senti falta é que lá tem todo um complexo de pavilhões, e tem um hospital agora funcionando lá, mas só tem um térreo e um andar de um lugar bem pequeno que seria um museu. Ou seja, muita coisa se perdeu, e eu acho que com o tempo aquilo ali vai ficar esquecido. Eu sei que a cidade não tem culpa do que aconteceu, portanto não tem que ter medo de ficar conhecido como isso, né? Porque por algum tempo ficou conhecida como a cidade dos loucos, o trem dos doidos, né? Que levavam essas pessoas de toda a Minas Gerais para lá. E ali não tinha só pessoas que tinham doenças psicológicas, né? Tinha pessoas ali que eram filhos chamados filhos bastardos, fora do casamento. Tinham pessoas que simplesmente tinham algum tipo de deficiência que nem era mental e eram colocados ali. Pessoas que estavam sofrendo com o vício da bebida. Pessoas, enfim, tinha muitas situações que não eram nem casos de internação, mas foram colocados ali. Porque a sociedade, as pessoas ainda tendem a querer esconder. E uma frase me pegou muito forte, uma frase que dizia assim, que é um jornal que estampa e fala assim: uma nova metodologia, né? Uma nova metodologia para tratar a loucura. Aí 2 pontos, morte. Ou seja, essa metodologia nova consistia em morte. E foi muito duro para mim, viu? Muito duro para mim ir naquele lugar. Eu acho que foi bom, porque eu queria, né? Eu queria
conhecer, eu acho que faz parte, né, do conhecimento, mas foi um lugar muito difícil de se ir. Eu tenho que pensar, mas agora de momento eu não me lembro outro lugar que eu tenha ido que tenha sido tão ruim. Então muitas vezes quando as pessoas me falam, Mayra, mas em cemitérios, colocam ali no cemitério muitas vezes a energia negativa. Não, um lugar desse tem muita mais energia negativa do que qualquer cemitério, gente. Então assim, eu me senti extremamente ruim, mas eu penso que a minha ida lá também diz respeito a não deixar também essa memória acabar. É um lembrete para que a humanidade trate as pessoas que são diferentes, né? Que são diferentes, com outro olhar. Porque todos nós somos diferentes. Eu tô falando do Museu da Loucura em Barbacena, tá? Onde aconteceu tem um livro chamado O Holocausto Brasileiro. Esse eu li. Os Porões da Loucura eu ainda não li, mas vou ler para falar com vocês. Então eu me senti ali incomodada com o ser humano, sabe? E a gente tem que começar a deixar os extremos. Muito se fala sobre a ciência, muito se fala sobre religião, e as pessoas ficam no extremo. A ciência, naquela época, deu um prêmio Nobel à pessoa que fazia a lobotomia, que era separar partes do cérebro. E ele ganhou um prêmio Nobel da ciência. Ou seja, nem tudo o que a ciência faz ao longo do tempo significa que é moral, significa que é legal, significa que é bom. Porque às vezes, para se descobrir muitas coisas, precisa se fazer coisas horríveis. A gente viu isso acontecer. Então, se você fica só pela ciência, pelo extremo da ciência, você esquece também a humanidade, você esquece o amor. A ciência é importante, mas dentro dela precisa ter ali amor, humanidade, respeito com a condição humana. Quando você fica também só com a religião, você pode entrar numa espécie de fanatismo que também não é bom, esquecendo muitas vezes que a ciência está ali para nos auxiliar. Então eu vejo que é os extremos que são, né? Que é os extremos que são marginalizados, né? É os extremos que tratam essas coisas de forma não ética. Por isso que eu escolhi ser sempre o caminho do meio. Ali tinha pessoas que eram gays, pessoas que eram presos políticos, tinha pessoas ali que eram só porque a sociedade não queria estar com elas, e outras pessoas que precisavam de tratamento. Eu entrei lá numa sala e eles passam a gravação de das pessoas. E essa pessoa que estava internada lá falava assim: aqui na nossa ala não tem médico, é preciso ter médico, é preciso ter... Sabe, ele vai dizendo, você vê que há uma sanidade ali, ele está falando do que precisa. E as pessoas eram esquecidas ali. Em um certo tempo eles ficaram conhecidos por vender os corpos para as faculdades, para arrecadar dinheiro, para, né, usar lá dentro. Então, eu vi essa história, eu me senti muito mal lá dentro. Eu me senti assim, pequena. Como o ser humano faz isso com outro ser humano? Então ali eu percebi o que é ser extremista. Quando você é extremista só para o lado da ciência, só para o lado da razão, você perde a humanidade, a efetividade. Porque a ciência atestou aquele tipo de tratamento por muito tempo. Foi atestado pela ciência a lobotomia, foi atestado pela ciência a questão do uso do choque. Então não dá para ter ciência sem ter também a parte espiritual e vice-versa. Como também não dá para ter só a religião, só a parte espiritual, sem trazer a ciência para perto. Quantas vezes eu vejo as pessoas tendo crises, às vezes são epiléticas, às vezes são crises de outro tipo de doença, e aí vão aos centros espíritas para ser tratadas com passe. E aquilo ali é biológico, então em vez de fazer bem, vai fazer mal. As pessoas precisam tomar os remédios que são passados pelos médicos também, para também procurar, né? Para também procurar ajuda. Então, nem a tanta a terra, nem tanta ao céu. Tem que ter o equilíbrio entre a ciência e o espiritual. Então é por isso que eu sempre digo, eu escolho o caminho do meio. Eu não posso ficar nos extremos. Os extremos nunca fizeram
bons espíritos, bons cristãos, né? A gente precisa estar no meio, precisa saber a importância que tem a ciência e saber a importância que tem a religião na medida. As coisas que são feitas em nome da ciência ao longo da humanidade tem que ser revista. Tanto é que hoje não é mais permitido. Fiquei pensando também o tanto que às vezes a gente critica os direitos e garantias que nós ganhamos ao longo do tempo, né? Os chamados direitos da minoria. Muita gente critica olhando isso de forma política, né? Polarizando, porque no Brasil hoje é uma polarização. Você fala uma coisa e é uma polarização danada. Até que você consiga explicar que nada disso tem a ver com política, você já foi julgado 300 milhões de vezes. Então, é necessário, foi necessário e é importante a luta pelo direito das mulheres, a luta pelo direito das pessoas que passam por os problemas psiquiátricos, né? A luta das pessoas negras, a luta das pessoas com deficiência, a luta pelos direitos humanos. Isso é muito importante. Então fiquei pensando o quanto, né? O quanto a gente critica de forma política, mas a gente não entende que se não fosse esse levantamento dessas bandeiras, hoje a gente ainda estava passando por essas coisas. A gente estava passando por esse tipo de aberração. Porque isso é uma aberração que um ser humano faz contra o outro. A gente ainda estava passando pelo o livre consentimento de um homem bater numa mulher, né? A gente estava passando ainda, porque a gente ainda passa o preconceito religioso. Eu que o diga, a gente ainda passa. Mas hoje a gente ainda tem pessoas que lutam a nosso favor, uma lei que luta a nosso favor, uma lei que julga, nem sempre justa, nem sempre consegue fazer a justiça, mas dá a possibilidade de se fazer. As pessoas maldosas hoje, os maus, têm mais freio. Então, eu saí de lá com esse sentimento, que as pessoas devem procurar reconhecer o caminho do meio e nunca polarizar, né? E nunca polarizar politicamente certos direitos. Não são direitos políticos, são direitos humanos. São garantias que a Constituição e as leis nos dão. Que a gente possa ser quem é, sem medo de ser morto, sem medo de ser punido, sem medo de ser jogado dentro de um manicômio esquecido lá, e aí quando a gente morrer, o corpo ser vendido para a faculdade. As fotos que tem lá são terríveis, e isso é o preconceito que fez. Ali é o preconceito. É o que a sociedade queria esconder, jogou lá, e assim 60 mil mortes. Então foi muito forte para mim visitar lá. Vou responder algumas perguntas, né? IBEST, gente, nós fomos indicados, nós que eu digo, a Casa da Caridade, tá? Não Mayra Rocha, a Casa da Caridade foi indicada para o prêmio IBEST. Se você puder nos ajudar voltando lá, pode voltar até 3 vezes por dia, até dia 17 de junho. Todos os dias você pode votar 3 vezes, né? Então, se você puder nos ajudar lá, o link tá nos stories e também tá no feed. Alexandre, boa tarde, sou a Alexandre de Barbacena, que tiramos foto e você me... Ai meu Deus, sabe o que eu fiz com a Alexandre? A gente foi tirar foto, aí reuniu todo mundo, não fica assim, todo mundo, uns em cima, uns embaixo, e os que ficam embaixo ficam fazendo agachamento, e ele tava lá dizendo que o joelho tava estralando, e eu ia empurrando ele, tadinho, quase caiu, eu ia empurrando, e ele achava que era outra pessoa, daí ele olhava para trás e eu bem séria, daí empurrava de novo. Quando ele descobriu, ele sorriu muito assim, falou, a mulher dele falou, olha, não falei que ela era moleca? Sou mesmo, viu? Eu não me controlo nessas coisas, Alexandre, mas é bom pra você fazer uma malhação, viu? Aguentou foi pouco ali, aguentou pouco agachamento. Então, no Prêmio IBEST, a gente tem que chegar aos 20 primeiros lugares para ir concorrer, né, ao primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, se você puder nos ajudar, vote lá 3 vezes por dia até dia 17 de junho. O link está no Stories, o link está no feed, nos grupos, né? Sementes de Luz, Força de Mandacaru, Amor com Caridade, Casa do Espírita, né? Marcela disse, te dei 3 abraços na fila. A fila foi muito bacana, porque tinha poucas pessoas, então a gente pôde abraçar e conversar. E aí eu não satisfeita, eu comecei a perguntar para os maridos na frente das esposas na fila que dia era o dia do casamento, do aniversário de casamento. Foi muito engraçado, mas a maioria acertou. Eu não consegui nada não, a maioria acertou.
Um beijo para Fernando do Arquivo Estranho. O Arquivo Estranho está fazendo um documentário sobre mim, sobre o trabalho da casa, o trabalho mediúnico, o trabalho da caridade. Entrou na vida, né, na vida da Mayra Rocha e na vida da Casa da Caridade, fazendo uma defesa. Eu nem o conhecia, hoje eu conheço o Fernando, mas eu nem o conhecia. E ele entrou fazendo uma defesa do nosso trabalho num momento muito difícil, o que permitiu que eu sofresse o luto do meu pai em paz, pelo menos por alguns dias. E então, depois disso, ele está montando um documentário, visitando os trabalhos, conversando com pessoas. E eu quero agradecer muito. O YouTube dele é Arquivo Estranho, é lá que ele faz as lives, é lá que ele divulga os trabalhos não só da Mayra, mas de outros médios, de situações inusitadas. E ó, Fernando, era um lugar bom para você ir visitar, Barbacena, no que eles chamam lá o Museu dos Loucos, a história, né? Porque deve ter muitas histórias, né? Deve ter muitas histórias espirituais ali dentro, que os funcionários devem ver, né, durante o dia, durante a noite, e que o povo lá deve presenciar, né? Que a energia de lá é muito forte, principalmente de sofrimento. Me perguntaram como eu lido com a inveja. Dona Marta Amoedo perguntou como eu lido com a inveja. Primeiro, que para você lidar com os sentimentos das outras pessoas, é necessário fazer uma reflexão, sabe, Dona Marta? A inveja, ou a invídia, como é chamado, ela é um sentimento de ressentimento ou de rancor pela felicidade do outro ou pelo que o outro conquistou. Isso é inveja ou invídia. Admiração é quando eu fico feliz pelo que o outro conquistou. Ou seja, eu não quero o que o outro tem, eu quero me inspirar nele para que eu consiga também. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar isso, né? Agora, quando eu vejo, sinto que é realmente uma inveja, que é realmente uma emulação, porque a inveja ela pode ser rancor, ressentimento ou emulação. Emulação é quando a pessoa quer imitar a outra da qual ela tem inveja. Ou ela quer se sobressair da outra e aí, com isso ela faz o quê? Ela rebaixa essa pessoa. Isso é inveja por emulação. E é o que acontece muito, né, com as pessoas. É a inveja por emulação. Para que ela se sinta melhor, ela precisa provocar no outro alguma dor. Ou fazendo com que o outro se sinta mal, ou colocando o outro para baixo, ou tornando a vida do outro um espetáculo ruim. Isso é inveja. E eu lido com a mesma forma que eu lidaria com a minha. Eu me pergunto muito, e se fosse eu? Se eu estivesse com inveja, o que é essa inveja, né? O que é que essa inveja diria sobre mim? Se fosse eu a pessoa a ter inveja, eu ia fazer um raciocínio, um autoconhecimento. O porquê que eu estou sentindo isso por aquela pessoa? Seria pelo fracasso da minha vida, o fracasso nas minhas relações conjugais, o fracasso nas minhas relações de profissão, o fracasso nas minhas relações de amizade? Será que eu estou vendo no outro algo que eu não consegui ser? Às vezes as pessoas têm inveja até das coisas ruins que os outros passaram para chegar no seu processo, né? Então eu iria me perguntar por que eu estava mantendo aquele sentimento pelo outro. Uma pessoa que tem inveja, ela entra numa fascinação tão grande que você vira o centro da vida dessa pessoa. Tudo que acontece com ela vai ter o seu nome, tudo que acontece na vida dela, a responsável é você. Essas pessoas, elas têm uma grande dificuldade de encarar a sua responsabilidade no fracasso da sua própria vida. Às vezes como esposa, às vezes como mãe, às vezes como irmã, às vezes como filha, às vezes como cristão, às vezes como cidadão. Então essas pessoas muitas vezes não sabem se tratar. O primeiro passo que eu talvez faria e que eu faço comigo mesmo é reconhecer. O primeiro passo é reconhecer que isso é inveja. É reconhecer a inveja que eu tenho do outro e trabalhar, porque isso diz respeito ao processo do outro. Eu simplesmente, quando recebo qualquer coisa do tipo que eu possa identificar como uma inveja, eu penso: não calçou os meus sapatos, poucos sabem da minha vida. O que é que acontece com as pessoas que são mais invejosas? Elas não sabem da sua vida.
O fato de você estar na mesma congregação, o fato de você morar na mesma cidade, o fato de você ter até um parentesco sanguíneo muitas vezes, mesmo que distante, porque parente não faz família, né? A família que eu tenho e que eu considero são aqueles que me respeitaram, aqueles que eu respeito, aqueles que eu convivo, o resto tem um pouco de sangue. Então assim, essas pessoas não sabem da sua vida e essas pessoas tentam expor. É porque na internet agora ficou muito comum a questão do exposed, né? E quando eu vejo as pessoas fazendo exposed das outras, eu tenho um sentimento de piedade, porque você precisa expor a vida do outro e muitas vezes com mentira, para poder você se sentir melhor. Ter inveja até do que não é bom para que você se sinta melhor. Faz emulação, imita, e você nunca vai conseguir imitar o outro. Você nunca vai conseguir ser o que o outro é, nem para bem, nem para mal. Você é você, faça seu caminho, faça sua caminhada. Mostre que você pode fazer muitas coisas sem tentar derrubar o outro. Porque algumas vezes você está cavando uma cova para se enterrar. Você acha que está abrindo uma cova para você, para outra pessoa, e está abrindo para você. Porque da minha parte, eu não dou palco a esse tipo de pessoas. E é isso que eu aconselho você. Não dê palco a esse tipo de pessoas. A pessoa está ali tentando tirar o que é seu. Ela não quer, ela não admira o que você tem. Ela quer tirar o que é seu. Ela quer ser Mayra Rocha. Ela quer ser Marta Moedo. Ela quer ser Fátima Phelps. Ela quer ser Vanessa Pedra. Ela não quer ser quem ela é. Porque ser quem ela é deve ser muito ruim. Quando eu vejo uma pessoa me perseguindo, eu penso, a vida dessa pessoa deve ser uma verdadeira decepção. Ela, se olhar no espelho, deve ser uma coisa terrível. Deve se acordar todo dia sabendo que não conseguiu. Então hoje, eu me importo muito pouco. Agora, uma coisa é verdadeira. Quanto a falar, quanto a tentar colocar para baixo, quanto a escrever, a fazer vídeo, fazer o que quiser, a mim não importa. Isso todos têm o direito. Agora eu silenciosamente, com certeza, irei usar tudo que eu tenho em defesa própria. Eu sou pacífica, mas não serei passiva para me tornar uma pessoa que as outras possam violentar. Nem todo mundo que resolve os problemas grita. O problema de quem não grita é que ele faz. E o problema de quem grita muito é que não tem argumento. Então, lide com a inveja dos outros da mesma forma que você queria que lidar com a que você tenha. Pense, ali é um processo do outro. E ninguém pode derrubar quem ainda não levantou, gente. Nós estamos aqui engateando. Quando falam, Mayra, fulana quer te derrubar. Meu Deus, vai ser perca de tempo. Eu ainda nem levantei, eu ainda nem caminhei. Como é que vai levantar quem está deitado no chão, querida? Não me importo mais, mas fiz da minha vida agora e do meu trabalho, não somente cartas consoladoras, caridade material, caridade espiritual, abraço, aconchego, afetividade, fiz muito mais. Desde que eu sofri e sofro as perseguições, eu vou transformar o meu trabalho numa bandeira contra o exposed, contra o preconceito, contra a ridicularização via internet. Eu vou me especializar nisso e levantarei muitas bandeiras. Abri uma frente do meu trabalho que eu nem sabia que eu poderia, né? Eu nem sabia que eu poderia. Eu esperei 7 meses para provar aqui o quanto eu estava certa e o quanto eu falava a verdade. Eu esperei, eu me calei, eu levantei a guarda que nem um lutador e aguentei todo tipo de soco, chute, mentira. Aliás, aguentei coisas que eu nem achei que aguentaria. E hoje eu olho para essas pessoas e penso, foram meus professores. Isso não quer dizer, perdoar não quer dizer que eu vou deixar acontecer. Perdoar não quer dizer que eu vou me tornar tapete para ninguém. As pessoas são livres para dizer o que quiser, escrever o que quiser, filmar o que quiser, bater tambor para doido é que eu não vou bater tambor para doido. Isso não acontece comigo. O sonho da vida das pessoas que te perseguem é ouvir o nome delas, porque só assim elas podem ganhar alguma notoriedade. Não vai ser pela minha boca que vão ouvir sequer o nome de nenhum. Não faz parte do meu processo de vida. O mal para mim é só o mal.
E alguns outros eu tenho até piedade, porque eu acho que o problema é psiquiátrico e não tratado. Então, da minha boca eu não dou fama, ainda não. Todo mundo vai ter a fama que pediu com essa minha perseguição, no momento certo. No momento certo, cada um levará a fama que buscou. De resto para mim são insignificantes espirituais. Essas pessoas têm zero significância espiritual. Uma pessoa que só procura fazer o mal, uma pessoa que tem coragem de falar coisas na internet, mas não vem buscar, não vem até mim, não vem falar comigo, para mim não faz sentido nenhum. Então eu lido com a inveja assim, simplesmente com indiferença espiritual. Espero que um dia eles possam se autoconhecer. Espero que um dia a vida deles mudem. Porque se a vida está vinculada em Mayra Rocha, na mediunidade de Mayra Rocha, ou na mediunidade que eles acham que eu não tenho, ou enfim, ou nas mentiras que eles contam, se eu sou o centro da vida deles, meu Deus do céu, é porque a vida está muito ruim. Eu só posso rezar para essas pessoas conseguirem encontrar um caminho evolutivo bom. Mas se eu sou pelo menos uma razão para que eles continuem vivos, tá tudo bem. Olha aí, sou uma razão para que eles continuem vivos, para que eles continuem sua caminhada. Porque eu penso que se não existisse Mayra para eles perseguirem, que sentido ia ter a vida dessas pessoas? Então é assim que eu luto, né? Que eu luto com a inveja. Não sabendo eles que eu não tenho motivo nenhum para que eles tenham inveja. Eu não tenho nenhuma habilidade que eles tenham que ter inveja. Eles simplesmente podem trabalhar. Fundem uma casa de caridade. Abracem todas as pessoas, mas de coração. Traga as mães, traga os aflitos para o seu peito. Faça o possível para curar a dor dos outros, mesmo que isso abra no seu coração uma dor. Coloque a sua família no bolso, coloque a sua vida no bolso. Se abstenha de situações humanas que você poderia viver, como festa e outras coisas. Bote no bolso para salvar outros, né? Para salvar outros. Faça isso, abnegue um pouco da sua vida e cuidado ao falar o que não sabem. O fato de você me conhecer, o fato de você conhecer uma Mayra no passado, não é o que você entende. Muita coisa ali não foi dita por mim, muita coisa aí não foi dita por mim, muita coisa aconteceu em segredo. Cuidado quando você for colocar a mão numa formiga. A única coisa que eu não admito é que desrespeitem a minha família. Isso eu não admito mais. Que desrespeitem a minha família do Jati, que ataquem a memória do meu pai, isso eu não aceito, e que chegue perto dos meus filhos. Enquanto o ataque for só para mim, só direcionado a mim, tá tudo certo. Porque eu não tenho intenção nenhuma de calar a boca de ninguém que está me criticando. Não pensem que eu me importo com pequenos canais que colocam coisas sobre mim, que mentem sobre... Não me importa, eu acho que eles têm o direito de fazer a crítica. Eu, como pessoa pública que sou, que venho à internet, tenho o direito, todo mundo tem o direito de criticar, de acreditar, de não acreditar. Mas não ultrapassem o limite do respeito, porque esse não será tolerado por mim. E vem muita coisa por aí, viu? Vem muita coisa por aí, muita coisa que essas pessoas nem esperam e nem sabem. Enquanto eles zoadam, enquanto eles fazem barulho, porque carroça vazia faz barulho, a minha carroça tá cheia. Só que no momento certo, igual eu prometi para vocês sobre aquela notícia de fato anônima que fizeram lá no Ministério Público, que eu disse para vocês naquela época, eu me calarei até a hora que eu puder falar, e aí vim agora falar. Vocês verão ainda muita coisa acontecer, tem muita coisa aí obscura, tem muita gente que se esconde, né? Tem muita gente que se esconde, atacando a vida alheia, esquecendo da sua e da sua família. Um dia eu disse para vocês que uma pessoa que sabe a Bíblia inteira não vai ler só um versículo de Salmo. Tem uma Bíblia inteira aí para destoar. E até agora eu tenho dado muito espaço para essas pessoas se afastarem, para essas pessoas colocarem a mão na consciência. Só que chegou também no meu limite humano para não deixar me violentar. Então não me importo que critiquem as cartas, não me importo com quem acredita, com quem não acredita, não me importo mesmo, de verdade, faz parte não acreditar na mediunidade, faz parte muitas vezes não acreditar em mim, não tem problema nenhum. O que você não pode é me desrespeitar, ter a sua opinião, dizer o que você acha, é livre, é liberdade de expressão.
Não pode desrespeitar nem a mim, nem a minha família, e nem aos meus filhos. Enquanto o ataque for comedido e contra mim, for dentro da minha mediunidade, dentro da minha situação aqui na internet, não tem problema. Não ultrapasse os limites, não ultrapasse a minha vida pessoal. Tem pessoa que só me conheceu de vista. Tem pessoa que nunca conviveu comigo e está falando coisas que não sabe. Então, eu acho muito bom que essas pessoas tenham de fato uma vida ilibada, justa, honesta, onde não haja nenhum dedo apontado para elas. Eu acho muito bom, o que de fato não acontece. E outra coisa, eu nunca lidei com ninguém dizendo que fui uma santa, não. Pelo contrário, eu disse, eu fui um Saulo que está tentando virar Paulo. Então fiz muitas coisas erradas na minha vida, e eu acho que não errei mais, porque Daniel chegou muito cedo na minha vida também, né? Nessa virada de chave. Mas nunca e jamais me coloquei numa postura de santidade. E não vejo ninguém que me critique, não vejo ninguém que vai fazer alguma coisa na internet sobre mim que tenha uma conduta que possa falar. Então não tô aqui. Ai, Saulo Segredo, um beijo, eu amo ele, gente. Ele já tem um tempo que a gente se fala. Eu acho maravilhoso o canal dele. Sigam lá pra vocês verem, Saulo Segredo. Ele faz vários memes, eu gosto tanto. Às vezes eu tô assistindo pelo da Casa da Caridade. É muito bom, muito obrigada, viu, meu amor? Então, assim, eu nunca me fiz de santa, pelo contrário, eu errei muito. E aí é um Saulo que se transforma em Paulo. E outra coisa, eu não estou aqui para aqueles perfeitos. A Casa da Caridade, Mayra Rocha, não está aqui para pregar para aquele que é perfeito, não. Para aquele que não erra, para aquele que nunca errou. Eu estou aqui para aqueles que erraram, para aqueles que querem mudar, para aqueles que continuam errando, mas tentando mudar. A Casa da Caridade está aberta para isso. Jesus não andou com os religiosos, Jesus andou com as prostitutas, com os ladrões, com os que erraram, mas não querem permanecer no erro. Eu não me importo com o passado de ninguém. Eu me importo com o presente. Então, se as pessoas começassem a cuidar da sua própria vida, não aconteceria tantas tragédias. Vejam bem, eu só consegui provar para vocês 7 meses depois do que a UOL fez comigo, né? Que promoveu aquela crise inteira na minha vida, publicou uma matéria totalmente mentirosa. Só 7 meses depois que eu consegui provar. Você imagine se eu me tivesse tirado a minha própria vida? Você imagine se eu tivesse me entregado a uma depressão? Você imagina tudo isso, o que poderia ter acontecido? Por isso que eu sou pacífica, mas não passiva. Eu não deixo ninguém me violentar e nem violentar os outros. Então saibam, ter inveja de mim é uma perca de tempo. Não há nada que eu tenha que vocês não possam ter. Vai trabalhar, vai abrir uma Casa da Caridade, vai ajudar 5.000 pessoas, vai pregar o espiritismo sem mentira, hein? Vai pregar o espiritismo dos espíritos. Não é o espiritismo dos espíritas como você é, não. Vai pregar o espiritismo correto. Vai falar de Kardec, mas vai falar de coração aberto. Vai pregar o que você é. Nunca suba num púlpito para pregar Kardec, arrotando uma santidade que você não tem. Nem Kardec foi santo. Kardec foi um grande missionário que cumpriu a sua missão, mas errou como todos nós erramos. O único espírito perfeito que passou pela terra foi Jesus Cristo. Somente ele, não tem outro. Então, ter inveja de mim é perca de tempo. Vá lá. Muitas pessoas entram no espiritismo como se fosse uma brincadeira. Muitas pessoas entram no espiritismo para vir à internet brincar de ser palestrante, brincar de fazer videozinho, querer ser conhecido por isso. Mas poucas dessas pessoas arregaçam a manga, vão ajudar realmente, vão fazer a caridade de pronto, né? Vão abrir casas de caridade, vão ajudar pessoas. Recebam as mães que perderam os seus filhos. Não é só para dar carta, não. Tem um monte aqui que nunca recebeu, mas vão lá para me abraçar. Cada abraço que eu dou, nunca dei um abraço sem querer dar. A fila de abraço pode ter 2.000 pessoas. Eu abraço com a alma, com o coração, porque eu penso, se eu não posso consolar com um recado, se eu não posso consolar com uma carta, eu posso consolar com o meu abraço, com o meu amor. Eu posso consolar com aquilo que eu sou. E aquilo que eu fiz lá atrás, seja lá o que for, porque as pessoas inventam tanta coisa. Eu fui uma moça normal, eu nunca bebi porque eu nunca gostei, mas eu frequentei festa, eu namorei, eu tive uma vida normal como todo mundo, nada de anormal. Cometi erros também, que hoje não faria, mas nenhum deles eu me arrependo. Eu não me arrependo pelos meus erros.
eu tiro eles como coisas que fazem parte do meu processo para que eu possa fazer a caminhada. Agora, não conheço nenhum santo até agora que me criticou, não conheço nenhum. Eu conheço falsos espíritas que não aceitaram o fato de eu ser uma pessoa clara. Eu não prego o espiritismo dos espíritas, eu não sou subordinada ao homem, eu não idolatro o homem, eu idolatro a Deus. E o meu trabalho vai ser sempre assim, falando pelas minorias também, falando por aqueles que são deixados de lado. É muito fácil criticar. Eu quero ver vocês acolherem as pessoas, suportarem o luto das pessoas, fazerem com que as pessoas sejam a sua principal preocupação. De resto, meu amigo, se você vai falar de mim, do meu trabalho, fique à vontade. A boca tá aí para isso, a internet, infelizmente, muitas vezes é isso. Mas o fato de eu não gritar, o fato de eu não arregalar o olho, né, não significa dizer que eu não vou agir. E vem mais coisa por aí, viu? Se estão achando ruim agora, espero que venha aí pela frente. Não é pouco não. Agora, eu sempre disse a vocês, né? Espero um deles, dos 8, que são 8, um deles, 2 são piores, mas são 8. Um deles me procurarem. Vocês têm meu telefone, liga pra mim, vamos marcar uma conversa olhando olho no olho. Porque eu não sou uma criança, eu não sou uma pessoa falsa, eu sou uma mulher. Venha falar olho no olho. Venha conversar comigo, venha conhecer Mayra, venha conhecer o trabalho. Se esconder atrás de internet, de Instagram, de celular, de computador é muito fácil. É o olho no olho. Venha, meu irmão, pregar para mim sobre o seu espiritismo. Venha sentar comigo e me dizer porque é que eu sou errado, ou porque eu sou falso, ou porque isso aconteceu. Agora, cuidado, não passem o limite da minha família, da memória do meu pai, dos problemas que minha família tem como qualquer uma, e nem dos meus filhos. De resto, falem o que quiser. De verdade, falaram tanta coisa que me deram várias ideias, viu? Então, assim, é assim que eu lido com a inveja, dona Marta. Nada menos. Eu lido com a inveja ensinando para vocês. Não se deixem violentar. Foram 7 meses para eu provar. Eu sei que muitos de vocês nunca quiseram isso não. Eu tive muita sorte, muito amor de vocês. Mas depois do que a UOL, né? Depois que a UOL promoveu contra mim, e eu tive 7 meses para vir o Ministério Público, e não foi qualquer não, foi o Ministério Público comprovando que o que eu falava era verdade. Das contas da casa, das doações, da minha vida. Foi o Ministério Público, a instituição, uma das instituições mais sérias do país, chama-se Ministério Público. E outros processos estão correndo, né? E faz parte, sabe por quê? Essa briga não virou uma briga processual, Mayra Rocha. Essa luta, quando terminar, vai ser uma carta para que médios possam psicografar, para que médios possam trabalhar. Nunca mais um médio vai se sentir encurralado, ter medo de ter a própria vida ceifada por conta de perseguidores. Isso é uma carta para provar que nós poderemos fazer o nosso trabalho, que fica facultado as pessoas participarem ou não, gostarem ou não, mas respeitarem vão ter. Eu tenho fé que essa minha luta no final vai fazer com que muitos irmãos médios sejam conhecidos pelo seu trabalho no bem, e que não tenham mais medo de enfrentar perseguidores que nada fazem, que ficam dentro de uma cadeira, dentro de uma sala, sem dar um caroço de arroz por ninguém. E quando vocês verem esse negócio de eu faço minha caridade, né? Eu faço minha caridade quietinho, em silêncio, é mentira. É mentira, isso é pura mentira. É incapaz de fazer uma caridade material, é incapaz de fazer uma caridade espiritual, é capaz de fazer uma caridade mediúnica, é incapaz. Só quer aparecer na internet para ganhar like, para ficar famoso. Por que não foi construir a vida, a fama em outra coisa? Estuda para atriz, para ator, para jornalista. Vai fazer alguma coisa relativa a isso. Eu nunca busquei fama aqui não, busquei pessoas que queiram evoluir. Então não adianta ter uma inveja, uma emulação contra mim, não. Vão fazer o caminho de vocês, rapaz, porque eu não me interesso mesmo. O pior que vocês vão enfrentar não é aqui, não. É no outro plano. Eu sei o que eu plantei, sei o que eu vou colher, e vocês, sabem? Então, meu filho, a minha luta agora é para que outros médios trabalhem. Quando essa luta terminar, quando tudo se encerrar, que não encerra nunca, na verdade sempre vai ter um ou outro, né? Mas quando essa luta pior que eu travei encerrar, já fiz 2 provas, hein?
já vim para vocês mostrar duas coisas. Uma, o Ministério Público arquivando e falando sobre os documentos que nós apresentamos, nunca se tornou nenhuma investigação. A outra foi o Ministério Público denunciando e o juiz aceitando por stalk perseguição religiosa. Então, eu sempre vim aqui falar a verdade. No dia que eu não falar, eu mesmo encerro o trabalho. Mas nunca quis fama, não. Eu sei o que eu plantei e eu sei o que eu vou colher. Não tenho medo da colheita. Vocês têm? Vocês não sabem, né? Algumas vezes eu fico raciocinando. É isso, o mal não descansa, Rogério. E aí uma vez eu pensei em parar e Daniel disse, pra você parar? Se o mal não para, quem dirá aqueles que estão buscando fazer o bem? Não sou santa, não sou o espírito evoluído, não sou nada disso. Eu sou um espírito buscando a evolução dentro da verdade. Eu sou um espírito que reconhece que o espiritismo nunca pregou contra as outras religiões. Eu sou um espírito que ama a Umbanda, o Candomblé, que ama todas as religiões, todas as formas de fé. Eu sou uma menina que passou a vida falando com os espíritos e aprendendo que, por exemplo, a homossexualidade não é problema, é uma experiência terrestre. Eu sou aquela que fala muitos outros assuntos que eles querem punir como se tivessem o bastão da justiça. E eu não vou deixar. Não tenho medo de instituição, não me subordino a homem nenhum. Lideranças espíritas para mim não existe. A maior liderança espírita e a única é Jesus Cristo. Eu sou espírita do espiritismo dos espíritas. Dos espíritas não. Dos espíritas fiquem com ele. Cada um busque segundo as suas obras. Eu sei o que é que eu vou chegar lá quando eu desencarnar e dizer, tá aqui, eu trouxe isso. Vocês vão levar o quê? Então eu lido com a inveja dessa forma. Eu sou uma menina muito... Olha, quando eu digo pra vocês que eu não sou hoje o que eu era ano passado, eu fui uma menina muito valente. Minha irmã tá aí, gente. Minha irmã tá aí pra dizer. Minha mãe, elas sempre entram aqui. Eu sempre fui uma menina muito valente, de não levar desaforo pra casa. E principalmente porque... quando a minha própria família, isso eu falo da minha própria família, muitas vezes não sabia o que era mediunidade e eu sofri muito por isso, de ser chamada de doidinha, ser chamada de não é normal, muita coisa. Então eu tinha realmente uma capa, eu não deixava ninguém encostar em mim ou falar de mim. Eu brigava logo, brigava mesmo, certo? Então eu era nervosa, eu era impulsiva. Por um certo tempo, eu só pensava em me tornar grande na profissão para mostrar para os outros. E depois que eu conheci verdadeiramente qual é a essência da vida, eu me tornei a Mayra que eu sou hoje. Está longe de ser evoluída, mas todo dia eu busco. Eu estudo, eu reconheço meus erros, eu quero mudar. Mas uma coisa eu sou, sincera. E não é sincera de falta de educação não, que é diferente. Eu sou sincera comigo mesmo. Nunca vim aqui a público, falar algo que eu não sou. Pelo contrário, quem mais conta meus podres aqui sou eu, porque eu conto os exemplos vindo de mim. Então, olha, vocês que estão inventando mentira, me procurem. Eu sei de coisas terríveis sobre mim. Eu posso dar para vocês um prato cheio. Mas não saiam por aí querendo tornar minha imagem feia, não. Porque tem um monte de gente aqui que não vai se portar com isso. As pessoas sabem quem eu sou. Então é assim que eu lido com a inveja. E olhe, vou dizer uma coisa para vocês. Nunca fui perseguida dentro da igreja evangélica. Nunca fui perseguida dentro da igreja católica. Agora, dentro do espiritismo, eu fui e sou. A maioria dos perseguidores se dizem espíritas. E é uma vergonha isso. E é uma vergonha. Só que eu não escandalizo o espiritismo por conta deles, porque o que eu tenho de documento, o que eu tenho de coisas que pessoas do Brasil inteiro enviaram, se eu fosse igual a eles, eu podia ter feito uma verdadeira festa. Eu não dou palco para doido. O pior é o que eles vão ter que fazer em relação a eles mesmos. Agora, quer saber uma verdade sobre mim? Me pergunte. Não vá para a internet acreditar em tudo não. E a UOL me ensinou uma coisa: nem tudo que o jornal publica é verdade. Fiquei horrorizada, porque eu achava que antes de ser publicada alguma coisa, passava, né? Passava pelo crivo ali de alguém. Não passa não, gente. Tem matéria que é comprada, tem matéria que é vendida, tem matéria que é só para misturar política com outras coisas. Então, hoje, sabe de uma coisa? Eu vi uma frase de Mário Quintana hoje, que diz assim: o bonito não é o cântico dos pássaros, né? Porque isso pode acabar. O bonito é o voo deles, que todo voo é de liberdade. O canto deles pode até ser de tristeza.
Então não tem como ser um canto bonito toda vez, porque pode ser tristeza. Agora todo voo, né? Todo voo é de liberdade. Depois de tudo isso, desse moedor de cana que eu passei, desse moedor de carne, eu sou um espírito livre, uma médium livre, respeitosa com todas as instituições. Tenho grande respeito por elas, elas também nunca me desrespeitaram. Ando muito bem entre um e outra, sem problema nenhum. Faço palestras em diversas, mas não me prendo à caixinha de ninguém. Me sinto livre. E isso que eles acharam que eu fazia era muito ruim, foi muito bom para mim. Foi muito bom para mim. Claro, tive muitas avarias no meio do caminho, tive. Fiquei psicologicamente abalada, comecei a tomar remédio psiquiátrico, comecei a ter medo. Até hoje eu tenho medo, dependendo do lugar que eu tô, eu tenho medo de chegar um fanático desse da vida, um religioso fanático, porque isso não é espírito, é um fanatismo. Uma pessoa que fala de mim o tempo inteiro, uma pessoa que vive, respira Mayra Rocha, deixando a vida de lado, deixando a essência do espiritismo de lado, só pode estar doente. E às vezes a gente tem medo das doenças. Então sim, passei a minha vida a ter medo de morrer, sim. Passei a minha vida a ter medo pelos meus filhos, pela minha família. Passei a ter muitos problemas psicológicos, a ponto de ter que tomar remédio, e disse isso a vocês. E fui ridicularizada por dizer que procurei psiquiatra, vê se pode. Mas sempre fui eu. Sempre estive aqui. Alguns estados que eu fui fazer palestra esse ano, eu fui com muito medo. Mas com muito medo mesmo. Deus sabe que eu fui com medo. E é muito estranho você ir pregar o bem com medo de morrer porque está pregando o bem. Então assim, hoje eles me deram liberdade. Todo voo de Mayra Rocha agora, né? Todo voo de Mayra Rocha agora, todo voo de Mayra Rocha agora é livre. E hoje já mais sem necessidade. Tem algumas pessoas que pularam desse barco quando a UOL lançou a nota, que estavam comigo e pularam desse barco achando, né, que isso seria o fim do trabalho, e não foi. Foi o início de uma nova era de trabalho. E que hoje eu sou livre para dizer não. Não, para mim hoje é uma resposta completa. O que importa, né? O que importa é vocês que estão comigo. Ó, Renan Carneiro falando, boa tarde, Deus é a espiritualidade, amiga, e nós, da GS, do grupo Socorrista Fraternidade de Luz, é a minha casa de Umbanda, né? Sou filha dessa casa agora, desde Recife. Vou voltar para visitar ela e vou fazer uma palestra há pouco tempo, né? Vou fazer uma palestra há pouco tempo para ir um trabalho extremamente lá, viu? Extremamente lá. Sim, vou fazer um podcast, sem ser nessa semana, na outra, que vai ser uma surpresa, né? Vai ser uma surpresa que eu vou dizer pra vocês. É um podcast muito bacana, vocês vão gostar muito. E vai ser semana que vem. Sem ser essa, na outra, tá bom? Aí como é bom conversar com vocês, porque aí eu uso meus exemplos, a gente estuda junto, desabafa junto, ou seja, vocês são família. Família não é parentesco, família é afinidade. Vocês que às vezes dizem, ó, você me salvou. Não, vocês salvam o trabalho todo dia. Vocês salvam, né? Tudo. Mayra, fala do Dia dos Namorados. Então, vamos fazer o Dia dos Namorados na Casa da Caridade? Mas aí eu não vou fazer um evento, porque no Dia dos Namorados vai cair na quinta-feira. Não tem como fazer um evento porque eu trabalho. Então eu não sei, né? Eu não sei se eu vou fazer só o despertar à noite. Eu ainda preciso ver com o Everton como é que nós vamos configurar. Mas não se preocupe, que vai ter muito chocolate de Inácio Daniel. Ó, Coração Espírita, estamos aqui para o que você e a Casa de Caridade precisar. Ansiosa por nossa live dia 10/6. É verdade, também estou ansiosa pela nossa live, viu? Sigam Coração Espírita, viu? O conteúdo dela é belíssimo. Sigam Coração Espírita, por favor. Joey, aí seu caso é São Judas Tadeu, hein? Seu caso tá impossível, mas nós vamos fazer um chocolate pra você, viu? Pronto, meus amores, deixa eu ver. Voltar pra trabalhar 1 hora, vige. Voltar pra trabalhar
Ó, Letícia, aí você não ajuda nem os CLT, nem os encalhados. Não, Letícia, eu vou pensar nisso com o Everton, uma forma da gente fazer esse evento do amor, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Olha, dona Elivânia tá amando. Um beijo, querida. Ó, vou trabalhar. Olha o prêmio Best, hein, gente? Vota na gente. 3 votos por dia até dia 12 de junho. Sigam o Arquivo Estranho. Sigam Sementes de Luz. Sigam Força de Mandacaru. Amor por Eternidade. Amor que não se mede. Sigam Casa do Espírita. Sigam O Caminho na Luz. Sigam Escola Espírita do Brasil, Meu Livro Espírita, Coração Espírita. Sigam todos esses que a casa segue, são bons conteúdos e valem a pena, tá bom? Um beijo grandão no coração de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, foi maravilhoso conversar com vocês também. Beijão e até mais.